Nossa, eu fico muito, muito irritado quando eu vejo coaching falando sobre algumas ideias de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de uma forma muito rasa, porque na maioria das vezes é muito raso, né? Não é pensado em contextos, não são práticas aplicáveis, fica muito nesse mundo perfeito, né, imaginário. E uma dessas ideias que tá ligado a isso é essa ideia de crescer em silêncio, né? Onde você deveria não compartilhar os seus projetos, você não deveria compartilhar aquilo que você planeja ou as suas conquistas, as suas vitórias. Bom, eu vou trazer alguns contrapontos aqui, porque eu até entendo algumas pessoas ah, aceitarem essa ideia, né? Porque é um senso comum, mas eu tô aqui justamente para quebrar esse senso comum e também dar uma olhada mais a fundo com uma lupa sobre essas questões para a gente realmente não ficar preso a frases de efeito, a conceitos, a coisas muito genéricas e generalizadas, né? Um primeiro contraponto que eu quero trazer para essa ideia é que nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos. Então, primeiro, ah, essa ideia de você não compartilhar, você não agregar com pessoas para seus projetos, para você buscar suas conquistas, primeiro que não existe, né? Você sempre vai ter uma pessoa ou outra que você vai compartilhar, nem que seja seu terapeuta, você vai ter alguém. Então você não está em silêncio, você não está escondendo suas conquistas nesses projetos. Nesse mesmo contraponto, a gente pode pensar sobre uma questão de networking, né? Quando você vai buscar um networking, pensando dessa parte mais profissional, ah, você vai precisar ter uma estratégia para você realmente falar aquilo que é necessário, para você realmente mostrar suas conquistas, as suas habilidades, os seus projetos. Então, justamente é um ponto onde você não vai poder pensar em silêncio, você tem que se colocar. Então, eu acho que o cerne disso tudo, o cerne dessa problemática sobre isso de crescer em silêncio, é justamente que a gente precisa ter intenção nas coisas que a gente fala. A gente precisa ter mais inteligência para saber com quem a gente está falando. Se tem alguém com quem você compartilha suas coisas, suas conquistas, as suas ideias, os seus projetos, e essa pessoa sempre te desmotiva, eu preciso falar? Eu preciso realmente falar o que está errado, que você não deveria compartilhar com essa pessoa, e talvez essa pessoa não deveria nem fazer parte da sua vida com tanta frequência? Então, isso é uma questão de intenção, de inteligência, de estratégia. Porque, como nós somos seres sociais e coletivos, se a gente deixa de compartilhar aquilo que é projeto, aquilo que nos motiva, aquilo que é interessante para nós, como que nós vamos gerar identificação com outras pessoas? A gente vai acabar gerando identificação com pessoas através de coisas ruins, porque eu não vou falar sobre as coisas boas da minha vida. Então, não faz muito sentido isso de você não compartilhar. Não faz muito sentido isso de crescer em silêncio. Então é muito importante você saber o momento certo, as pessoas certas, com quem você vai compartilhar seus projetos e conquistas. Se você está buscando pessoas para agregar no seu projeto, você precisa entender que você vai falar para certas pessoas com que você tem confiança, ou que você pode falar só o que você precisa falar mesmo. Você pode trocar, você pode falar sobre suas conquistas. Agora você tem que entender também, você quer falar sobre as suas conquistas como uma forma de aumentar o seu ego, de você se sentir superior, aí sim, isso realmente não é saudável para você, não é algo benéfico para você e nem para o outro. Então, é essa inteligência que a gente precisa ter, esse autoconhecimento, para a gente saber até o porquê que a gente fala cada coisa e para quem que a gente fala essas coisas e qual a intenção, né? Muitas vezes a gente entende que a intenção ela tem uma certa, a gente pensa sobre interesse como algo negativo. Então, se eu tenho um interesse em algo e eu falo algo a partir daquele interesse, é algo negativo. Mas não necessariamente. O seu interesse ele pode ter uma finalidade positiva. Então você precisa dessa intenção, você precisa pensar, eu estou fazendo isso, eu estou falando isso para isso, porque eu estou buscando esse resultado, porque eu estou buscando chegar nesse lugar, porque eu estou buscando gerar um vínculo. Então, se movimentar, falar, se colocar com intenção é necessário para você não cair nesse papinho de coaching. E vamos lá também falar sobre um ponto, né? Essa busca por crescimento, desenvolvimento pessoal,
a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso, né. E eu gosto de falar sobre isso justamente porque eu acredito que é preciso trazer outros conceitos e outras ideias sobre esse assunto que é tão relevante na nossa sociedade. E eu vejo que muito desses conceitos que são falados, são trazidos para o senso comum, eles são muito prejudiciais. Então, eu vejo que é importante que a gente fale sobre isso e busque esse entendimento mais profundo para a gente também não entrar numa busca desenfreada, porque a gente tem que entender que a nossa melhor versão, que tanto se fala, ah, eu vou buscar a minha a melhor versão é a que sobreviveu até aqui, é a versão que eu tenho. Então, é claro que eu posso buscar melhorar alguns pontos da minha vida, alguns hábitos, de forma sustentável, mas eu não posso cair nesse papo de que eu estou numa versão desatualizada de mim mesmo. Eu tenho que entender que se eu sobrevivi até aqui é porque foi a minha melhor versão. Foi dentro do contexto da minha vida, da minha criação, da minha existência, que eu consegui chegar até aqui. Então é muito importante a gente ter isso para a gente não ter uma comparação tão pesada e a gente ter mais intenção quando a gente vai buscar esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, de uma forma que a gente busque por saúde mental, por saúde física, né, saúde espiritual. E até porque se a gente fala de crescimento, desenvolvimento, eu não gosto muito dessas palavras, porque elas não trazem uma totalidade de significado uh, muito claro, né? Porque se a gente pensar, até um tumor cresce e desenvolve. Então a gente precisa estar muito atento a essas palavras, a esses conceitos, para que eles não tornem a nossa vida mais difícil. Parece que eles estão facilitando, mas a gente acaba abraçando tantos conceitos, recebendo, principalmente hoje, nessa era da informação, com tanta informação aleatória chegando para gente, com tantas pessoas falando de tudo quanto é assunto, a gente tem que ter um filtro. E para isso a gente precisa desenvolver esse senso crítico. E é nesse ponto que eu quero tratar, que eu venho tratar, que eu criei esse canal aqui, justamente para a gente criar um senso crítico e saber o que realmente a gente está buscando. O que a gente busca nessa questão de crescimento, o que é crescimento, o que é desenvolvimento pessoal. E lembrar que você é um ser humano, você não é um robô e alguns conceitos, algumas ideias, parece que elas são feitas para um robô, não para um ser humano. Então, quando a gente busca, por exemplo, falar sobre hábitos, né, que isso é algo que eu quero falar mais em outro vídeo também, mas quando a gente fala sobre hábitos, muitas das dicas e das ideias que a gente vê muito aqui no YouTube mesmo, a gente vê em palestras, com coaches, de uma forma sistematizada, como se a gente não tivesse N possibilidades e N diversidades de pessoas. A gente precisa entender isso. A gente precisa achar meios de fazer com que a gente possa pensar e desenvolver por si só o nosso hábito, nossos bons hábitos. Precisa achar estratégias com que faça que a gente viva uma vida mais saudável. E a vida mais saudável não é só sobre alimentação, atividade física, é sobre mentalidade também, é sobre a nossa saúde mental. E para a gente conseguir desenvolver estratégias eficazes, primeiro de tudo, a gente precisa saber que essas estratégias precisam ser personalizadas para a gente. Então é a gente que tem que criar. E para isso só há um caminho, que é o caminho do autoconhecimento e da reflexão com o senso crítico. E é isso que eu venho trazer aqui nesse canal, nesse vídeo. Se você gostou e acha interessante esse assunto, se inscreve aqui que eu vou trazer mais vídeos sobre isso, tá? Valeu!